Uniclac. Olá pessoal, tudo bom? Joinha, firmeza mesmo? Estamos aqui hoje mais uma vez, mais uma aula aqui de Direito Penal Militar, cujo tema é culpabilidade. É isso mesmo, culpabilidade, ok? Quando nós falamos em culpabilidade, nós estamos nos referindo a quê? No direito penal militar aqui, nós estamos nos referindo a crime doloso, estamos nos referindo a crime culposo, estamos nos referindo também ao erro no direito penal, ok? Então, primeira definição e diferenciação que nós precisamos fazer de início aqui na nossa aula, qual é? Vamos, galerinha, diferenciar culpa de culpabilidade, ok? Então, antes, propriamente dito, de estudarmos e compreendermos o artigo 33 do nosso Código Penal Militar e seguintes, ok? 33, 34, nós vamos trabalhar a diferença entre culpa e culpabilidade, ok? Vamos lá então, olha só. Nós não podemos confundir, tá? Ou trabalhar como sinônimo. Culpa é culpabilidade, tá? Então, olha só. A culpabilidade é a culpa no sentido amplo, ok? Então, culpabilidade é a culpa em sentido amplo, tá? É a culpa em sentido amplo, tá? Culpabilidade. E culpa? A culpa é o quê? É aquela que esta culpa em sentido estrito, tá? Então, a culpa, tão somente culpa, tá? É a culpa que nós chamamos culpa por excelência. Por que culpa por excelência? Porque é a culpa que está ao lado do dolo, lá no artigo 33 do CPM. É a culpa que está ao lado do dolo, ok? É aquela culpa, tá? Onde o agente, ele acaba sendo imprudente, tá? Negligente e imperito, ok? Então, olha só, quando nós falamos em culpabilidade, nós falamos em quê? Em culpa no sentido amplo. Culpa no sentido amplo significa o grau de reprovação da conduta do agente. Então, culpabilidade nada mais é que o grau de reprovação da conduta do agente, ok? E quando nós falamos em culpa, nós estamos falando o quê? Estamos tratando diretamente do crime culposo. Estamos falando da culpa por excelência. Estamos falando daquela culpa que está ao lado do dolo no artigo 33 do CPM. Estamos falando de uma conduta culposa praticada pelo agente. Uma conduta culposa praticada pelo agente a título de imprudência, a título de negligência ou a título de imperícia, ok? Então, se nós falamos assim, olha, o soldado X, ele é culpado pela morte do seu comandante. O soldado X é culpado pela morte do seu comandante. Isso é culpa ou culpabilidade? Isso é culpabilidade. Por quê? Porque quando nós falamos que o soldado X é responsável pela morte de seu comandante, nós estamos o quê? Atribuindo a este soldado um juízo de reprovação. Nós estamos reprovando a conduta deste soldado. Então isso é o quê?
culpabilidade, ok? Então, culpabilidade é o grau de reprovação da conduta do agente, ok? Quando nós falamos assim, o casal Nardoni foi culpado pela morte da menina Isabela. Nós não estamos falando que o casal Nardoni praticou um homicídio culposo. Não. Nós não estamos falando da culpa em sentido estrito. Nós estamos falando na culpa em sentido amplo. Nós estamos reprovando a conduta do casal Nardoni, ok? Então, nós estamos no campo da culpabilidade, ok? Então, culpabilidade e culpa não são sinônimos, certo? Então, eu tenho culpa no sentido amplo, que diz respeito à culpabilidade, que é o que? É o grau de reprovação da conduta do agente. E quando falamos em culpa, falar, olha, o soldado X praticou um homicídio culposo. Ele não tinha intenção de produzir esse resultado criminoso. Neste caso, eu não estou falando de culpabilidade. Eu não estou reprovando a conduta do soldado. Eu estou falando que o homicídio que ele praticou é um homicídio culposo, em razão dele ter produzido esse resultado criminoso por negligência, ou por ter produzido esse resultado criminoso por imprudência ou por imperícia, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é culpabilidade, ok? Que nada mais é que a culpa em sentido amplo, tá? Quando falamos em culpabilidade, estamos falando do grau de reprovação que recai sobre os ombros do agente que produz um resultado criminoso. Professora, por que a senhora está falando grau de reprovação? Porque nós temos situações em que a culpabilidade será maior e outras situações em que a culpabilidade será menor. Vou dar um exemplo clássico aqui para nós entendermos, ok? O pai que mata o traficante que viciou seu filho em drogas, ok? Ele tem uma culpabilidade menor, porque toda a sociedade, toda a comunidade vai reprovar a conduta deste pai. Claro que vai, só que vai ser uma reprovação o quê? Mais suave, uma reprovação mais branda. Então a culpabilidade deste agente é uma culpabilidade menor. Do outro lado, veja bem, do outro lado, eu tenho um criminoso que tira a vida de uma pessoa para roubar o veículo. Veja bem, tirou a vida de uma pessoa para subtrair um bem. A culpabilidade desse agente aqui, ela vai ser o quê? Bem maior. A reprovação da conduta dele será o quê? Mais severa, ok? Então eu tenho variação de culpabilidade. Alguns casos teremos uma culpabilidade menor, outros casos uma culpabilidade maior. Então, por isso que nós falamos que culpabilidade é o grau, tá? É a elevação da reprovação da conduta do agente que produz um resultado criminoso, certinho? Então, eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, gosto muito de trabalhar aqui com vocês essa distinção, tá? Entre culpa e culpabilidade. Pois bem, vencido isso, vamos aqui para o nosso artigo 33, ok? Então, olha só. Culpabilidade, né? Vocês já sabem que culpabilidade nada mais é que o grau de reprovação da conduta do agente que produz, que dá causa a um resultado criminoso, ok, pessoal? Então, vamos lá. Artigo 33. Diz ser o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Então, quando que nós teremos o crime doloso? Em duas situações. Primeira situação, quando o agente deseja o resultado criminoso ou quando o agente não deseja o resultado criminoso, mas assume o risco de produzi-lo, ok? Nós já vamos entender isso aqui. Diz-se o crime culposo
quando o agente, deixando de empregar a cautela, a atenção ou a diligência ordinária ou diligência especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que ele poderia evitá-lo. Professora, que confusão! Não, é muito simples. Nós vamos agora destrinchar, ok? Esse inciso 1 e este inciso 2. Mas eu quero que vocês atentem para a seguinte situação. Do crime doloso, nessa primeira parte aqui, ó, quando a gente quis o resultado, nós temos o dolo direto, ok? Nós temos o dolo direto. Nessa primeira parte do inciso, disse doloso quando a gente quis o resultado. Se ele quis o resultado, estamos diante do dolo direto, ok? Onde o agente tem o quê? Onde o agente tem uma vontade direta e reta e certa de produzir o resultado criminoso. Eu quero matar alguém e mato alguém. Crime doloso. Eu quero lesionar alguém e lesiono. Crime doloso. Que dolo que é esse? É o dolo direto, porque eu desejei este resultado, ok? Ao lado do dolo direto, nós temos o quê? O chamado, tá? Dolo indireto, ou, galerinha, também conhecido como dolo eventual. Dolo indireto, ou eventual. Quando o agente não deseja diretamente o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Como assim, professora? No dolo direto, o agente quer certo e determinado um resultado, ok? No dolo indireto, o agente não quer diretamente produzir esse resultado, mas ele aceita a possibilidade de produzir este resultado. Então, veja bem, no dolo direto, o agente direto e reto deseja um resultado e vai em busca de alcançá-lo, beleza? No dolo indireto ou no dolo eventual, o agente não tem em mente alcançar um resultado criminoso direto e reto. Não é o desejo dele, mas ele aceita a possibilidade dele produzir um resultado criminoso, ok? Imagine a seguinte situação. Imagine, né, que o soldado está lá dirigindo a viatura, com seu colega do lado. E fura sinal, né? Avança sinal, sem nenhuma necessidade, ok, galerinha? Sem nenhuma necessidade, tá? Tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Estão lá fazendo uma rondinha, mas o policial tem uma determinada pressa para chegar em algum lugar, ok? Então, ele não tá em perseguição, não tá respondendo a nenhum chamado, nada disso. E ele começa a dirigir uma pressa que ele tem mesmo, nem ele sabe explicar por quê. E ele começa a dirigir, igual doido. E avança sinal, não respeita a faixa de pedestre. Aí o colega dele, outro lado, fala: pô, cara, que isso? Você dirigindo dessa maneira, você vai atingir alguém numa faixa de pedestre. Você pode acertar um ciclista, um ciclista, pode acertar um motociclista, porque você está avançando o sinal. Aí o camarada fala: olha, eu não quero atingir ninguém. Tá lá dirigindo. Mas se alguém passar aí na minha frente, eu não tô nem aí. Fazer o quê? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Esse é o dolo eventual. Quando o agente não deseja diretamente produzir um resultado criminoso, mas ele aceita a possibilidade da produção deste resultado, ok? Ele fala: não, eu vou continuar dirigindo assim. Se por acaso eu acertar alguém, fazer o quê? Fatalidade, ok? Então esse é o dolo eventual. Quando o agente não deseja diretamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Ok.
Aqui nós temos o crime culposo, que nós já vamos avançar para ele, ok? Uma coisa bem bacana, pessoal, mas muito legal, é a distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Ah, é muito legal, nós já vamos ver, tá? Então vamos agora trabalhar, ok? O crime doloso, depois o crime culposo. Quando nós formos trabalhar o crime culposo, eu já vou trabalhar com vocês a excepcionalidade do crime culposo, ok? E em seguida nós vamos para o artigo 34. Então, por hora, nós vamos nos ater, tá, ao inciso 1 do artigo 33, depois vamos para o inciso 2. Juntamente com o inciso 2, nós vamos trabalhar o parágrafo único, que diz respeito à excepcionalidade do crime culposo, tá? Então, vamos lá. Definição, então, de crime doloso. Olha, em harmonia, né, em consonância com a teoria finalista, dolo, o que é dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de realizar uma conduta criminosa e produzir o resultado descrito na norma incriminadora. Então, dolo nada mais é que a vontade livre e consciente de praticar uma conduta e produzir um resultado criminoso. Resultado criminoso este descrito na norma penal, ok? Assim, quando o autor deseja e pratica um crime, diz-se que o crime é doloso, tá? Exemplo, Ataíldes, com o desejo de matar Joaquim, atinge-o de modo fatal com golpes de machado. Crime doloso. Perfeito exemplo de crime doloso. Porque Ataíldes tinha o quê? O desejo. Que desejo? De matar Joaquim, ok? E ele se propõe a realizar esse desejo. Ele atinge Joaquim com golpes de machado. Diante dessa situação, Joaquim morre. Então, nós estamos diante de um homicídio. Estamos diante de um homicídio doloso, ok? Então, o crime doloso, olha que legal. Crime doloso, ele é igual a quê? Crime doloso é igual consciência da ilicitude mais vontade, ok? Então, para eu ter um crime doloso, eu preciso ter o quê? Consciência que a minha conduta é criminosa e o desejo de praticá-la. Então, nós vamos completar aqui, ó. Nós vamos completar. Então, o crime doloso é igual consciência da ilicitude, mais vontade de praticar a conduta criminosa, mais o quê? Mais produção do resultado criminoso, mais produção do resultado criminoso, ok? Perfeito, tá, galerinha? Então, o crime doloso é igual consciência da ilicitude, mais vontade, mais produção do resultado criminoso, ok? Então, sempre que o agente tiver o desejo direto e reto, tá? Direto e reto de produzir o resultado criminoso, estaremos diante o quê? De um crime doloso. Claro, se ele vier a produzir um resultado criminoso. Se ele só tiver essa vontade, né? Mas não se preparar, não manifestar, não iniciar os atos executórios, nós vimos que na linha do iter crimes, se isso ficar só na mente do agente, isso não é punível. Então, para o agente ser punível a título de crime doloso, ele tem que ter o quê? Consciência da ilicitude, mais vontade de produzir este resultado criminoso e mais o que? De fato, produção deste resultado. Aí eu terei o crime doloso, ok? Atenção, aquilo que nós já falamos, ok, galera? Vale observar que a primeira parte do dispositivo legal, né, do inciso 1, aponta para o dolo direto,
onde o agente é dirigido por uma vontade de produzir um resultado criminoso. Já na segunda parte do inciso em estudo, a lei trata do dolo eventual, no qual, olha só, dolo eventual, no qual o agente não possui uma vontade direta de produzir um resultado criminoso, porém, ele aceita o risco de produzir um resultado criminoso e produzindo este resultado criminoso, ele responde a título de dolo eventual, ok? Então, quando que o crime, para fechar, quando que o crime vai ser doloso? Quando o agente tem o desejo direto e reto de produzir o resultado criminoso e o produz, ok? Ou quando o agente não tem o desejo direto de produzir este resultado, mas aceita o risco de produzi-lo. Ele corre o risco de produzir este resultado, ele assume o risco de produzir o resultado, ok? E uma vez produzindo, também responde a título de dolo eventual, ok? Pois bem, né? Então, olha, quais são as espécies de dolo, galerinha? Nós temos o dolo direto, ok? E o dolo indireto. Dolo direto é o que? É a vontade dirigida a certo e determinado resultado. Dolo direto é a vontade dirigida a certo e determinado resultado. Eu quero matar. Eu quero roubar. Eu quero lesionar. Eu quero furtar. Eu quero estuprar, ok? E assim sucessivamente. É a vontade direta e reta, tá? De produzir certo e determinado criminoso. Ao lado do dolo direto, nós temos também o dolo indireto. O dolo indireto, ele é subdividido em dolo alternativo e dolo eventual. O dolo eventual é quando o agente, né, assume o risco de produzir um resultado criminoso. Dolo eventual é quando o agente não deseja diretamente a produção do resultado criminoso, mas ele aceita a posição de acabar produzindo aquele resultado, tá? No dolo alternativo, como o próprio nome diz, o agente aceita a produção de um ou outro resultado. O agente, ele deseja matar, mas ele também ficará satisfeito se ele apenas lesionar, ok? Então esse é o dolo alternativo. Professora, por que o dolo alternativo não está aqui no dolo direto? Porque o dolo direto, galerinha, o dolo direto, a vontade é dirigida a certo e determinado resultado, tá? No dolo alternativo, eu não tenho um resultado certo e determinado. Eu aceito o quê? Mais de um resultado. Então, o dolo alternativo e o dolo eventual está classificado dentro de dolo indireto, ok? Onde eu não tenho uma vontade dirigida a certo e determinado crime. Não tenho uma vontade dirigida à produção de certo e determinado resultado. Aqui eu assumo o risco. E aqui eu aceito a produção de mais de um resultado. Então, no alternativo, eu aceito a produção de mais de um resultado. No dolo eventual, eu aceito a possível produção de um resultado criminoso, ok? No dolo eventual, eu aceito a possível produção de um resultado criminoso, ok? Então vamos lá, muito se discute, pessoal, né? Se o agente atinge um pedestre e o motorista está embriagado. O motorista embriagado que atinge pedestre, responde a título de culpa ou responde a título de dolo eventual, né? O mais correto é compreender, professora Débora Botan,
acredito que o mais correto, mais justo, mais ético, né, seria, desculpem, punir esse motorista a título de dolo, tá? A título de dolo eventual. Por quê? Porque quando você assume a direção de um veículo, né, embriagado, tudo bem. Você entra no carro embriagado, você não está entrando no carro embriagado desejando atingir alguém, não. Mas quando você dirige embriagado, é natural, você está aceitando o risco de produzir um resultado criminoso. Por quê? Porque os seus reflexos, as suas habilidades não são as mesmas quando o seu organismo está sob o efeito do álcool. Então, punir esse motorista embriagado a título de culpa seria uma benesse para ele, seria um estímulo para a direção embriagada. Então, nós temos que ter uma conduta de desestimular a direção embriagada, ok? Responsabilizando de maneira mais severa quem pratica o crime, né, de trânsito e está embriagado, ok? Então, eu entendo que no momento que o motorista toma a direção de um carro e está embriagado, se ele produz um resultado criminoso, ele deve responder, não a título de culpa, a título de dolo. Que dolo, professora? Dolo indireto, dolo eventual, tá? Ele não desejava, de fato, produzir aquele resultado, mas dirigindo embriagado sob efeito do álcool, é fato que ele está assumindo o risco, ele está aceitando produzir um resultado criminoso. Ok, galerinha? É só um bate-papo aí para nós refletirmos juntos, tá bom? Pessoal, aqui vem falando do dolo alternativo e do dolo eventual, ok? O dolo alternativo é quando a gente deseja qualquer um dos eventos possíveis. Imaginemos a situação do autor que deseja tirar a vida de seu colega de quartel. E como possui conhecimento especializado no assunto, produz um pequeno explosivo e o coloca no carro da vítima. Pois bem, o desejo é de matar, porém o autor da conduta também aceita o resultado lesão corporal. Então, o desejo é de matar, mas ele também aceita o quê? O resultado lesão corporal. Agora, se o desejo fosse tão somente de matar, nós não teríamos o dolo alternativo, nós teríamos dolo direto. E no dolo eventual? O sujeito prevê o resultado e, embora não o queira propriamente atingi-lo, pouco se importa com a sua ocorrência. Ele assume o risco da produção do resultado criminoso. É o caso do motorista que dirige em velocidade incompatível com o local, realizando manobras arriscadas. Ou ainda o que? Dirige embriagado, ok? Dolo eventual. Só que, galerinha, para ele responder a título de dolo, nós vamos ter que, já nós vamos fazer isso, nós vamos ter que diferenciar dolo eventual de culpa consciente, tá? Nós já vamos fazer essa diferença, esse paralelo aí. Aí nós temos outras classificações de dolo, ok? Nós temos o pré-ter-dolo, que é muito legal. Temos o dolo de dano, tá? E o dolo cumulativo. O pré-ter-dolo, ou os crimes pré-ter-dolosos, já ouviram falar dos crimes pré-ter-dolosos? Né? É muito legal, né? Os crimes pré-ter-dolosos. Quando que nós vamos ter um crime pré-ter-doloso, né? Quando nós tivermos dolo na conduta inicial e culpa na conduta final, ok? Então, olha só, crime pré-ter-doloso. Eu tenho dolo na conduta inicial, ok? E tenho culpa no resultado produzido. E tenho culpa no resultado produzido. Olha só que legal. Então, o pré-ter-dolo é um misto, tá? De dolo mais culpa. Pré-ter-dolo é um misto de dolo mais culpa, ok? Dolo na conduta inicial, culpa no resultado final. Bora lá então. Crimes pré-ter-dolosos.
Dolo na conduta inicial, culpa no resultado final. Imagine a seguinte situação. Imaginemos que eu deseje lesionar alguém. Eu quero lesionar o meu desafeto, ok? Quero lesionar meu desafeto. Então eu pego e dou um soco no meu desafeto. Dou um soco, ok? Ele se desequilibra, cai, bate a cabeça em uma pedra e morre. Qual é a causa mortis? Traumatismo craniano. Veja bem, eu tinha intenção de causar, de produzir o resultado morte? Não. A minha intenção era tão somente de lesionar. Mas eu dei causa ao resultado morte em razão da lesão, ok? Então eu tive dolo na conduta inicial, lesão corporal, e culpa na conduta final, morte. Então esse é o crime préter-doloso. Dolo na conduta inicial, culpa na conduta final, ok? Dolo na conduta inicial, culpa na conduta final. Imagina que você fala assim, olha, eu quero dar um susto num camarada. Eu quero dar um susto nele. Então você pega, segue ele tá no carro dele, você no seu, você segue ele. Hora que para no semáforo, você vem e dá uma batidinha ali no carro dele, bate, né? Você vem e bate, não com muita força, mas você vem e dá uma boa encostada. Nisso, né, ou a pessoa, que a vítima, ela bate com a cabeça no volante, tira o cinto, sai toda atordoada, tropeça no meio-fio e cai. Cai sobre uma quina, sobre o meio-fio, né? Tropeça ali no meio-fio e cai. Bate a cabeça e morre. Crime préter-doloso, ok? Qual que era a sua intenção? Dar um susto, praticar uma lesão corporal de natureza leve, mas você acaba produzindo o resultado morte. Então esse é o crime préter-doloso. Dolo na conduta inicial e culpa na conduta final. Crime de dano é quando a gente deseja provocar um dano, né, a outro bem jurídico. Essa é uma classificação doutrinária. E dolo cumulativo, como o próprio nome diz, quando a gente deseja mais de um resultado criminoso. Ele quer mais de um resultado criminoso. Imagine que ele quer lesionar e estuprar, ok? Ou ele quer lesionar e depois matar, ok? Ele quer mais de um resultado criminoso. Beleza, galerinha? Não esqueçam, tá, do nosso crime préter-doloso. Vencemos então o crime doloso, vamos agora para o crime culposo. Uma observação importantíssima. Todos os crimes, eles estão descritos na legislação na modalidade dolosa, ok? Então qual é a regra? A regra é que todos os crimes são dolosos. Só que, além da modalidade dolosa, alguns crimes também admitem a modalidade culposa, ok? Então, excepcionalmente, alguns crimes, além da modalidade dolosa, também admitem a modalidade culposa. Por isso que nós falamos que os crimes culposos são exceção e os crimes dolosos a regra, ok? A regra. E como toda exceção, a exceção tem que ser o quê? Tem que estar escancarada, tem que estar estampada, tem que estar clara aos nossos olhos. Então, para você saber, você já sabe que todos os crimes descritos no CPM são dolosos. Você já sabe disso, né? Agora você quer identificar se determinado crime também admite a modalidade culposa. Então você vai fazer a leitura do artigo do CPM. Se ali estiver previsto modalidade culposa, você sabe que aquele tipo penal, além de doloso, também pode ser culposo. É o exemplo do peculato. Nós temos peculato doloso e peculato culposo. Crime de dano, nós temos também o dano doloso e temos o dano culposo. Ok, pessoal? Então vamos lá tratar dos crimes culposos, que são a exceção, tá?
Vamos lá. A melhor, né? O melhor e mais completo conceito de culpa está no nosso CPM, artigo 33, inciso 2, tá? Do Código Penal Militar, que fala: crime culposo é quando o agente deixa de empregar a cautela, deixa de empregar atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em razão das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Aqui, galerinha, eu também consigo diferenciar culpa inconsciente e culpa consciente, tá? Então aqui eu tenho a culpa consciente e daqui para cima eu tenho a culpa inconsciente, também chamada culpa por excelência, tá? Então veja bem, nós temos o dolo direto e temos o dolo indireto. Com a culpa, nós também temos a culpa inconsciente, tá? Que é a culpa por excelência, e temos a culpa consciente. O que é, professora, a culpa inconsciente? Ou a culpa por excelência, né? A culpa padrão aqui do nosso CPM, a culpa padrão do Código Penal Comum. É quando o agente não prevê o resultado criminoso. Então, a culpa inconsciente é quando o agente não prevê, tá, o resultado criminoso. O agente ele tem uma previsibilidade, mas não tem uma previsão imediata. Vou dar um exemplo. Imagine, vamos lá para a viatura, né? Imagine que estamos dirigindo um carro oficial, né? Imagine que um agente das Forças Armadas está lá dirigindo então um carro especial, está dirigindo um carro do Exército. E ele tem plena consciência de que dirigir e falar ao celular, né, pode dar causa ao resultado criminoso. Ele